E aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o comentário sobre o debate que acabou de ocorrer aqui agora, do Ciro Gomes, comentários do debate, João Amoedo versus Ciro Gomes, bater um papo sobre isso, explicar o que é que eu faria diferente, explicar o que é que tem, o que é que tem, o que é que foi bom do comentário do debate do João Amoedo versus Ciro Gomes, né, para falar o que é que foi bom, o que é que foi ruim, o que é que o Amoedo fez bem, o que é que ele poderia ter feito diferente, né, o que é que eu teria feito se eu tivesse no lugar dele debatendo, né, como é que a gente poderia trazer, até para aprender um pouco lógica de debate, lógica de retórica, como é que isso poderia trazer no caso concreto em relação ao debate entre Ciro Gomes e João Amoedo. Então eu acho que assim, primeiro ponto foi um bom debate, né? Foi um bom debate, foi um debate interessante, debate de ideias. O Amoedo, para mim, tem melhorado bastante sobre o que eu conheci, sobre como é que ele já foi, como é que ele debateu no passado e como é que ele está debatendo hoje. Então, assim, acho que houve uma evolução muito grande da parte do Amoedo em termos de debate. Mas debater com o Ciro Gomes sempre exige um pouco de ataque, né? Então, você não pode estar sempre na defensiva como o João Amoedo esteve. Eu acho que tem que bater um pouco mais, tem que pegar as falas dele, tem que bater um pouco na fala trazida pelo Ciro Gomes, que é sempre uma figura muito ardilosa, né? Muito clara, que é um cara que usa muitos dados, muita mentira com convicção. Essas mentiras usadas com convicção do Ciro Gomes fazem muita diferença no caso concreto, porque assim, o Schopenhauer falava num livro muito bom, que é Como Vencer o Debate Sem Ter Razão, de como é que isso se dava nos debatedores. Você pode usar instrumentos retóricos para conseguir vencer o debate. E esses instrumentos retóricos podem ser usados ao seu favor, e o Ciro faz isso bem, né? O Ciro traz instrumentos retóricos, um deles é com muita convicção na forma que ele se coloca, na forma que ele fala, na forma que ele apresenta. Então, acaba mentindo com muita convicção. Essas mentiras com convicção trazem essa perspectiva. O rapaz que pediu para você daqui, você pode ficar à vontade, né? Tirando ele daqui agora. Tchau, até mais, Vitor, seja feliz, tá? O rapaz que acabou de sair da live. E a gente vai tocando, falando sobre a forma que isso foi colocado. Primeiro ponto trazido, né? Trazido para essa situação é que o Ciro Gomes abre a sua fala e o João Amoedo fala que concorda na parte do Ciro relacionado à questão da quarentena. Ali eu teria colocado, eu concordo com a questão da quarentena, mas discordo porque o governador, que é do seu partido, não tem plano, né, não foi apresentado nenhuma solução. A situação do Ceará, que é a sua base política, está caótica. A situação que se apresenta no momento agora está prejudicial a todos os cearenses. Teria que ter falado a situação do grupo político que faz parte do Ciro e dava para o João Amoedo ter usado do seu grupo político o que está sendo feito em Minas Gerais. Eu acho que isso era muito importante para ter sido destacado, isso era muito importante para ter sido colocado, e entender que esses pontos relacionados ao que é feito ruim no Ceará, de forma equivocada, o que tem feito no Ceará, inclusive mesmo com a quarentena, né, mal feita, mal aplicada e mal colocada, principalmente sem qualquer planejamento que é feito no Ceará, né, em contraponto ao planejamento, à organização e à forma que está sendo feito com relação à situação do eu não quero enganar ninguém, vai também adiós, né? E aí a gente vai tocando com relação à situação posta com relação ao que foi feito em Minas Gerais. Dá para se contrapor muito bem a situação onde eu sei, e assim, ficando claro, o grupo político que o Camilo Santana faz parte é do Ciro Gomes, né? O Camilo Santana é afiliado político do Ciro Gomes, faz parte do grupo dos Ferreira Gomes, está dentro desse grupo, está colocado nesse grupo, e esse grupo, tanto ele como o Roberto Cláudio, fazem parte desse mesmo grupo, e o Ciro nunca fez questão de esconder que fazia parte do grupo. Ele sabe claramente que o grupo político pertence aos Ferreira Gomes. Na realidade, o Camilo não tinha essa situação muito grande em relação àquele momento político, principalmente na primeira eleição, e você tem um grupo político dos Ferreira Gomes muito forte em relação a isso. Apesar do Ciro ser do PDT e o Camilo do PT, eles fazem o mesmo grupo político, integram o mesmo grupo político. Eu falo como cearense, lhe afirmo isso, e qualquer cearense, Antônio, pode lhe explicar claramente que o grupo político entre o Ciro Gomes e o Camilo é claro. Não acho crime nenhum, só estou dizendo que eu teria colocado no debate, que eu estou fazendo análise do debate,
se contrapondo quando o João Amoedo falou sobre a questão dos Ferreira Gomes eu traria o ponto quando falou que se alinhava na questão da quarentena aquilo que está dando errado dos Ferreira Gomes, né? Isso é muito claro em relação a isso, já que o grupo político é o mesmo. Se você não sabe, a base da política cearense é essa, o grupo político que se forma é essa situação. Na verdade, afiliado político, inclusive palanque político, determinação política e escolha política. Tanto que quem determina quem vão ser os candidatos até hoje ainda é o senhor Ivo Gomes e Ciro Gomes. Então, dentro dessa perspectiva que a gente traz essa situação, falo como cearense. Cara, eu falo como cearense, aí seja feliz o Vitor, seja feliz o Antônio. Tá bom o negócio hoje, tá cheio de gente animada hoje agora, né? Então a gente vai tocando a vida e vai tocando. Então, dentro da perspectiva política, como eu estava falando, tanto o Ciro Gomes como o Camilo Santana, PDT e PT no Ceará são o mesmo grupo político, eles se colocam como mesmo grupo político, e se colocando como mesmo grupo político, ele poderia, obviamente, o Amoedo, no primeira contraposição dele, ter batido fortemente nisso, é o que eu teria feito no debate, se colocando em relação a esse tema, exatamente para dizer que esse grupo político tinha feito, obviamente, várias bobagens em relação a isso, e contrapondo, e dando um exemplo de Minas Gerais. Acho que faltou isso no debate hoje, principalmente quando foram falar das medidas, falar um pouco mais sobre Minas Gerais. Como eu falei, com o Ciro Gomes não dá para você debater sempre na defensiva, você tem que ir, né, para a ofensiva, principalmente para cobrar o plano, para cobrar a situação, para demonstrar a situação que o Ceará tem vivido, como é que ele tem se colocado, todos os pontos que tenha se apresentado e como é que isso vai se colocando em relação aos pontos futuros. Então acho que essa era a possibilidade para ter feito, teria feito esse caminho, teria usado esse encaminhamento e a partir desse encaminhamento ter feito debate em relação a isso. Dentro dessa perspectiva, teve alguns pontos que o Ciro mentiu na fala delas, a piso salarial dos professores. Ele falou também o que é importante. Também foi falado sobre a questão da reforma, piso dos professores, que ele usou um número que não existe. Na verdade, o Ciro costuma fazer isso em relação aos números dele, né? Ele usa números que nunca existiram, números que nunca foram feitos, e a partir desses números ele consegue usar o seu fundamento. É uma estratégia retórica, mentirosa, está dentro das falácias, e dentro das falácias apresentadas ele trouxe isso. Gostei do debate, acho que o Amoedo foi muito bem, né, do debate, acho que ele evoluiu muito, teria feito algumas coisas diferentes, mas eu gostei muito da evolução do João Amoedo, que eu já vi ele debatendo em outras oportunidades. Acho que o debate de hoje foi muito bom, né? Ele debateu com um debatedor com um pouco mais de tarimba nisso, mais acostumado com o tipo de debate, e acho que, como eu falei sempre, com o Ciro Gomes você não pode ficar na defensiva. Gostei do debate, acho que ele foi bem positivo para o país, bem positivo para ver os posicionamentos. Gostei da forma que o João Amoedo explicou a ideia de cidadão máximo, né? A ideia de que o Estado deva se voltar às suas funções essenciais. Trouxe essa perspectiva para o caso concreto, e a partir disso ele conseguiu tratar muito bem na apresentação disso, né? Ele fala, o jogo cortou gasto no debate, né? Não conseguiu cortar gasto no debate, Jorge, né? O que ele apresentou, obviamente, foi a ideia, a perspectiva do quão caro é para o país, né? O Ciro falou mais uma vez em tributações, aumentar tributos, tocar tributos, né? O Ciro foi falando só a solução de sempre, e essa solução, o João Amoedo falou que o Brasil já gasta 153 dias do seu ano para conseguir pagar impostos, para conseguir resolver o pagamento de impostos. Grande parte disso são quase 1.900 horas para fazer a situação específica do caso concreto, para conseguir pagar, organizar os tributos. Então essa é uma dificuldade que o brasileiro tem. Toda empresa demora em média 1.900 horas para organizar seus tributos. Já foram 2.600, 2.300 e hoje 1.900. Então é uma dificuldade que se tem, Wilton, nesse caso específico, para conseguir fazer a entrega e fazer a resolução desse tipo de situação. Então a solução apresentada pelo Ciro Gomes foi o de sempre, né? Expansão de gastos, aumento de tributos. Por sua vez, a situação do Amoedo foi trazer uma ideia de tentar focar os gastos e os recursos em serviços que seriam, segundo o Amoedo, serviços essenciais, né, como saúde, educação, segurança, em que deveriam ter posto esses valores. Falou claramente do desequilíbrio que é o pagamento, principalmente no ente federal, na União Federal, para os servidores, em comparação do que é feito na iniciativa privada. Ele trouxe essa perspectiva de corte, meu caro Giorgio, apresentando como é que se dá essa situação. Então, assim, dentro do caso concreto, achei bem interessante como o Amoedo se portou. Acho que teria aqui um pouco mais ao ataque para conseguir resolver tentar jogar um pouco, né, o Ciro na parede.
para forçar isso. Teve alguns números que ele falou que não são verdade, como sempre é característica do Ciro Gomes em debate fazer esse tipo de coisa, bater, né, usar dados mentirosos de uma forma muito convicta, e um que eles usou foi o piso salarial de São Paulo, que não é verdade o número utilizado por ele. Além disso, ele foi falar também sobre a necessidade de fazer uma reforma que envolvesse os militares, e ele falou que era contrário à situação da Previdência para os militares, porque na verdade não foi uma reforma da Previdência, foi um aumento de soldo, né, para a Previdência. Então ele trouxe essa perspectiva, e dentro do aumento de soldo apresentado, que a gente do Novo era bem contrário, o Thiago Mintrão inclusive fez um recurso, porque o projeto era conclusivo, ele encerraria nas comissões e ele levaria esse projeto para o plenário. Dentro de levar para o plenário, foi apresentado o recurso para evitar que ele fosse conclusivo em comissões e fosse ao plenário ser votado. Adivinha qual foi o partido que liberou a bancada, né? O partido que falou sobre a liberação da bancada, o PDT, né? Grande parte do PDT votou contra o recurso apresentado para não ir ao plenário, permitindo que houvesse o aumento de salário aos servidores, aos militares do país. Então, assim, é bem contraditório o que o Ciro fala, na necessidade de ser contrário ao aumento. Ele criticou fortemente esse aumento, que o Novo foi contra. Tanto o Novo como o PSOL apresentaram recursos, né? O Thiago Mintrão pelo Novo e o Glauber Braga pelo PSOL apresentaram recursos contra o projeto ser conclusivo na Câmara dos Deputados, trazendo essas necessidades para o plenário votar isso. E no plenário ser votado isso, o Ciro Gomes falou que era contrário ao projeto, mas o partido que ele faz parte liberou a bancada, demonstrando claramente que ele não era tão contra assim, né? Tão contra essa situação. Então esses dados, essas duas coisas que ele falou são bem ruins. O outro ponto foi que a Cristiana Lobo falou que o Novo, Cristiana Lobo, que é a entrevistadora, falou que o Novo liberou a bancada na votação do Corona Voucher. Não é verdade. Depois ela se retratou, inclusive no meio da reportagem, no meio da entrevista, dizendo que naquele caso concreto do Corona Voucher, o Novo teria votado favorável em relação a isso. Então, assim, são situações claras em que você traz essa perspectiva, né? O Ciro é um sofista, é característica do Ciro em debates. Ela é usada, falácias são instrumentos, isso é uma coisa importante ser dito. Falácias são uma coisa que não é que não deva ser usada, né? Você tem que ter consciência quando elas são usadas, e elas têm sua utilidade em debates, elas têm sua base em debates, elas são necessárias muitas vezes para você conseguir trazer um argumento de absurdo, né? Ou uma falácia ad hominem, eventualmente, elas podem ser usadas. O problema é que o Ciro usa isso como uma regra, né? Ele não usa isso como exceção. Inclusive os números que o Ciro traz, e o valor, 1 trilhão, não sei quanto, 1 bilhão, não sei quanto, tantos bilhões que vai dar aí a questão tributária, que ele falou sobre grandes fortunas, imposto sobre patrimônio, né, que deveria ser um valor, segundo ele, pequeno. Tudo isso que ele traz são valores que você não consegue confirmar, não consegue trazer em relação a isso. O Amoedo foi muito bem nesse ponto, né? Eu nunca teria concordado 100% com o Ciro no aspecto de saúde, né? Temerário dizer que concorda com o Ciro em alguma coisa, completamente, né? Nós concordamos na saúde, até porque, como eu falei, o grupo político do Ciro, que é o Camilo Santana, governador, e o Roberto Cláudio, prefeito, fazem parte do grupo político do Ciro, na verdade são capazes do Ciro, para ficar claro. Então, essa situação que o Camilo Santana traz deve estar na conta desse grupo político, obviamente. Não tem jeito, não tem como tirar, né, retirar esse agrupamento que é do jogo político, mas que, obviamente, a condição e o ponto é sobre essa situação. Dizer claramente que a consequência para aquele caso concreto, e daria para ter feito, se eu fosse o Amoedo, eu teria tentado isso, né, fazer um contraponto entre o estado do Ceará, numa condição completamente ruim relacionada ao combate ao Covid-19, e uma relação de Minas Gerais, que tem feito um combate muito mais efetivo, muito mais preparado, muito melhor do que com relação ao estado do Ceará. Eu teria trazido isso à mesa, teria trazido isso ao debate, e teria trazido também que o Amoedo falou, ele esqueceu de falar que o projeto, né, que ele falou inclusive de inovação, falou que o projeto de inovação, de permitir, de facilitar a telemedicina, ele só fez citar o projeto que tinha sido aprovado agora, mas ele não falou que o projeto é do Novo, né? O projeto foi da deputada Adriana Ventura, foi aprovado, e você traz essa situação, poderia ter trazido essa situação para demonstrar que esse projeto aprovado pelo Partido Novo poderia ter uma eficácia muito grande para o Estado, para o Brasil como um todo, para o Ceará, para Minas Gerais, e como é que isso poderia ser efetivo para proteger, inclusive, como já está sendo feito, os profissionais de saúde em grande parte das consultas
que tem tentado fazer de forma como telepresencial, né, com telemedicina. Oi, Michele, tudo bem, querida? Não posso imaginar. Renan está falando que o Ciro inventa números do nada. Inventa. A Michele está dizendo: não posso imaginar o Ciro nem como candidato. Péssimo. Oi, Rodrigo. Ciro das costas ao povo que pede ajuda. A situação do Ceará também brava. Apesar dos números estarem caindo, né, no dia, só para lembrar, o número de hoje assusta um pouco, quase 100 mortes, né, foram 99 mortes. Esses números são do passado, atualizados para os dados de hoje. Né? Com os dados de hoje, nós temos houve 7 óbitos, estão 3 em avaliação. Então a situação desse dia atual parece melhor do que os outros dias. Parece que nós acho que já chegamos no ápice da curva e estamos começando a ir para uma descendência. É isso que parece pela curvatura, pelo gráfico que eu recebi hoje. Se isso aconteceu, é uma notícia muito interessante para o estado do Ceará. O Amoedo também foi trazendo coisas relacionadas à ideia, né, que foi perguntado, isso eu já falei, deixar mais claro. Perguntaram, a Cristiano Lobo perguntou para ele se defendia o Estado mínimo. Ele falou: não, defendo o cidadão máximo, que é a ideia de proteger o cidadão e de voltar para isso. Também trouxe a perspectiva relacionada ao apoio a medidas temporárias. Né? O Amoedo disse: essas medidas têm que ser temporárias, essas medidas têm que ser um time, tem que ter seu ponto. Elas estão ali para resolver nesse momento de pandemia, mas para o momento posterior traria outra questão. O que poderia ter sido usado também pelo Amoedo na lógica liberal, principalmente pelos minarquistas e os liberais clássicos, era dizer que em pandemias, em epidemias, você teria uma chance clara sobre a questão do epidemias e pandemias, tem uma questão clara sobre como é que vai se dar a situação para os liberais. Né? Os liberais defendem que justiça e segurança eles sejam feitas pelo Estado. Né? Os minarquistas, liberais clássicos defendem isso, algumas outras intervenções. Já os minarquistas defendem que justiça e segurança seja feita pelo Estado. Justiça e segurança sendo feito pelo Estado, né, poderia ter sido uma solução clara, dizer que dentro da perspectiva liberal poderia ser feito. O que deveria ter sido falado também, que eu acho que a Amoedo acabou não falando, é relacionado a medidas pós-crise, né? Ou seja, desregulamentar, liberar, facilitar negócios, conseguir ter uma abertura de crédito maior, facilitar com as fintechs, com as health techs, tudo isso aí que podem ajudar muito no momento pós-crise. Acho que essa era outra perspectiva que eu teria trazido para a discussão, para conseguir apresentar a discussão e dar essa solução, principalmente pós-crise, que é coisas que já vêm sido solucionadas pelo Novo. Outra coisa que eu acho que ele não falou foi que também durante esse período de pandemia o Novo conseguiu facilitar a questão da abertura de empresas, né, falando com o próprio executivo, negociou a parte relacionada à liberação da produção em álcool, na desburocratização, todas as medidas que são infralegais pela relação que nós temos com o que o Novo tem, né, a bancada do Novo tem com o Ministério da Saúde, com outros ministérios, principalmente na ideia do diálogo, algo muito bem falado pelo Amoedo, poderia ter sido trazido para o caso concreto. Também falou sobre o Moro, né, do ponto do Moro ser um candidato dentro do partido sério, o Moro seria bem-vindo. Esse foi um argumento que ele trouxe. Obviamente, tudo deve ser, ele falou isso também, que tudo deve ser investigado e colocado para conseguir chegar a uma solução, para conseguir chegar a um caminho e como isso poderia ser resolvido. Então, assim, para finalizar aqui, obviamente abrir para perguntas aí, o que vocês quiserem perguntar, o debate eu acho que foi muito positivo, achei o Amoedo bem melhor do que os outros debates que eu já vi ele fazendo, né? Evoluiu bastante debatendo. Com o Ciro Gomes, obviamente, nunca dá para baixar a guarda, é sempre um cuidado que tem que ser tido muito claro em relação ao político que está ali colocado, a um cara já experimentado em debates, que usa, como bem disse, um sofista, como o Josiel aqui falou bem, nessa situação, e como é que isso pode ser colocado e trazido para a situação, no caso concreto, para o debate ampliar bem. Eu achei que o João cresceu, achei que o Ciro foi o de sempre, não mudou muito o cronograma dele, mentiu com muita convicção, e obviamente se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trazer algum ponto, que outro questionamento de hoje é a questão do Moro, né? Hoje o Moro ainda está no depoimento, ou mais de 8 horas aí de depoimento, aguardando para conseguir saber as consequências, saber se vai estar em segredo de justiça ou não vai estar em segredo de justiça, se mantém ou não mantém, para entender os próximos passos, entender a sequência disso. Eu acho que é muito cedo ainda para falar qualquer coisa sobre a oitiva, o ponto é só que está sendo ainda uma longa oitiva, e essa oitiva do Moro, obviamente, pode levar a situações bem difíceis para o país, bem complicadas, em especial ao presidente Bolsonaro. É isso aí que pode vir a ter, estou não afirmando que tem, mas que pode vir a ter
e, obviamente, com prudência e muita cautela, é importante esperar para saber o que é que vai ser dito, o que é que vai ser colocado para as situações. Aqui eu vou descendo aqui, tinha parado aqui, não vi as perguntas. Com quais argumentos você critica um governo democraticamente eleito que está seguindo todas as recomendações? Ou isso é pura politicagem? Na verdade, eu estou dizendo o seguinte: a situação que foi feita no Ceará não foi dado totalmente com relação à quarentena. Você mantém, se você for em banco, está aglomerado. Se você for em lotérica, está aglomerado. No supermercado, está aglomerado. Ou seja, as recomendações não estão funcionando, não estão explicando, não tem tempo. Eles não têm um plano de retorno, não tem um plano para ser colocado. Ou seja, ninguém sabe como é que fechou, ninguém sabe como é que vai abrir, ninguém sabe quais são os dados para relação ao aumento de leitos e a preparação do sistema relacionada a isso. A minha posição no lockdown é que, assim, até agora a quarentena feita não deu certo. Eu acho que a ideia era conversar e dialogar muito mais com a população do que fazer uma lei de fake news, como foi feito agora, e perseguir com relação a isso. Muito mais gente morreu de homicídio no Ceará. Não é hipocrisia o governo falar que a vida está em primeiro lugar? Exatamente, quase 413 pessoas foram assassinadas só no mês de abril, que em tese era um mês muito mais fácil de controlar do que os meses anteriores. O Amoedo devia ter se preparado mais, pois o Ciro é bom na mentira. Eu gostei, eu acho que o Amoedo foi bem. Acho que o Amoedo foi muito bem. 40 anos nas costas, falando asneira, gente da live. Sua capacidade administrativa é imprópria administração da universidade, quanto mais a participação do corpo legislativo. Tá animado demais, é o cabo que me conhece muito, viu? Estou há 1 ano e 4 meses como diretor legislativo da bancada do Novo, e ela tem feito um trabalho sensacional aqui. Tá cheio de gente divertida, cheio de haters. Você não pode falar mal do Ciro Gomes, que vem um monte de gado. Tá divertido demais. Ciro Gomes não tem escrúpulo e mente descaradamente. Com base em quais provas afirma que Ciro mentiu no debate de hoje? Mentiu. Ele falou sobre a questão da reforma, que era a favor, contrário ao aumento de gastos. Falou claramente que votaria contra esse aumento, e a bancada do partido que ele defende liberou a bancada. Ora, se ele não mentiu, é completamente... Eu expulso da live quem é grosseiro, pessoal. Não expulso da live quem pergunta. Quem pergunta fica bem à vontade. Quem é grosseiro, mal educado, está sempre sendo bem expulso, e principalmente o espaço é meu. Aqui quem eu gostaria que tivesse, né? A lógica do direito de propriedade, isso aqui, ó, é uma lógica muito importante para isso. Não sei por que esse depoimento estava tudo tramado. É difícil dizer se estava tudo tramado, né? Não estava tudo tramado em relação ao caso concreto. Eu acho que foi aberto depoimento, circunstâncias muito difíceis dizer que foi tramado algo ou não, é a polícia mesmo quem faz o inquérito policial. Então você vai trazer a situação para conseguir ouvir o depoente. Então não acho que estava tudo tramado, é difícil também afirmar isso. Qual foi o melhor argumento do Amoedo e do Ciro? Né? O Amoedo e o Ciro, o que eu gostei muito do Amoedo foi a ideia do cidadão máximo que ele trouxe, foi bem interessante. Eu teria defendido a ideia do Estado mínimo, acho que o Estado é muito grande efetivamente. O Roberto Campos usava um outro termo antes, que ele falava que o Estado deveria ser forte, né? Que o Estado deveria ser forte, ele deveria ser grande nem pequeno, deveria se voltar àquilo que caberia à função estatal. Na função dele era saúde, segurança, saúde básica, segurança, educação e justiça, na visão dele, né, do Roberto Campos. Ele usava esse argumento e hoje foi usado a ideia do cidadão máximo. Se hoje o Estado nessa situação tão grave, muita coisa da péssima gestão, não dê até agora, aqui em saúde sempre ficou em último lugar. A preferência sempre foi a Areninha. Isso é uma coisa importante, eu não sei se todo mundo recorda, mas o Ciro, durante a Copa do Mundo de 2014, era secretário da saúde do governo Cid Gomes, e ele tratou bem mal uma velhinha, uma senhorinha, que perguntou para ele sobre a questão da saúde, né? Você traz isso. Com relação ao melhor argumento do Ciro, cara, eu acho que assim, o Ciro, em geral, ele usa bem a parte retórica, ele traz essa perspectiva retórica, eu acho que isso é bom na parte dele. Como os argumentos, em geral, eu concordo com a parte da quarentena, que eu acho que ela tem que ser utilizada para conseguir resolver a curva e permitir que o sistema consiga estabelecer, mas o estado do Ceará, infelizmente, foi muito lento, está sendo muito lento em tudo que está sendo colocado. Mas tudo está aglomerado, Rodrigo. Aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, está assim, no centro também. Pois é, uma pena, né? Total. Eu não consigo entender como é que isso acontece. Eu acho que tem que ir aos meios de comunicação, à televisão, para tentar explicar, conversar, dialogar, ao invés de tentar impor. Eu acho que tudo foi muito imposto nessa situação, e principalmente o que dá um desespero por parte de quem produz, né? De quem está sem nenhuma renda, é como isso vai voltar, né? Como é que isso vai se reestabelecer? Quais são os próximos passos para restabelecer isso? Tá? Então essa é a situação específica. O Carbonito está perguntando porque expulsa. Mais uma vez, se você quiser perguntar isso, fica à vontade. Já perguntou a primeira, eu vou responder a segunda. Eu expulso quem é grosseiro, quem é mal educado, né? E vou expulsar sempre, não tenho problema nenhum com isso. Cara, eu acho que o Moro está coberto de razão, mas essa decisão do Celso de Mello para determinar a oitiva no prazo tão exíguo, no inquérito sem pressa, beira ao surrealismo. O que acha disso?
Não sei se é tão exíguo o caso concreto. Eu acho que o ponto da situação que foi colocada hoje, foi aberto um inquérito judicial e foi determinada a oitiva da principal figura do inquérito. Não sei se é tão cedo, né? O Moro talvez tenha negociado para conseguir falar em Brasília em relação àquela situação. Quem é mais falastrão, Ciro Gomes ou aquele guru Eduardo Moreira? É o mesmo grupo, né? Mesmo pessoal, mesma turma que está lá. Então você tem uma característica muito clara do pessoal que tem se colocado lá em relação a isso. Mais um. Acha que vai ter eleições municipais esse ano por conta da pandemia? Acho que vai ter eleições. A previsão é que haja sim, eleições. Deve talvez adiar um mês, né? Talvez comece ali em novembro, 15 de novembro, 4 de dezembro. A situação deve ser mais ou menos essa no momento que vai se ter. Então essa é a previsão que a gente vai ter em relação a isso. Você passou informação errada também, disse que o Ciro inventou um número a respeito do salário base de São Paulo, e a informação dele não estava de toda errada. Mas, Ícaro, estava errada ou não estava errada? Você está dizendo que ela não estava de toda errada, então ela está errada, né? Parte errada, né? Eu falei que a informação que foi dada dele foi errada, ou seja, você está confirmando que a informação esteja parte errada. Se você tiver a informação certa, não tem problema nenhum em me retratar, mas a informação que eu peguei aqui é que o colocou em relação a salário base de São Paulo, a informação que foi trazida pelo Ciro Gomes estava equivocada. Se você conseguir mostrar para mim onde é que está certa a informação dele, eu me retrato aqui sem problema nenhum. A remuneração passou de 5 mil para 2.886. O que é que então está errado? Qual foi o ponto que foi colocado para eu entender que estava errado, né? O salário mudou. Se tiver isso, assim, eu não estou conseguindo perceber. Se conseguir explicar melhor, se coloca. As lives ficam salvas sim, tá, Pedro? Ficam sempre salvas no IGTV. A OMS falou que é bom a quarentena e agora diz que a Suécia é um país a ser seguido. Acho que esse é um ponto importante a ser discutido, né? A quarentena, ela não tem por objetivo evitar a propagação do vírus. Isso é uma coisa essencial a ser entendida e a ser repetida. A quarentena tem por objetivo, o objetivo central da quarentena é ela conseguir melhorar o sistema de saúde de maneira que o sistema de saúde não colapse, ou seja, que as pessoas não vão aos hospitais no mesmo momento, que isso é o que dá o caos, isso é o que dá o problema gigante. Dentro dessa situação, Michele, em que a OMS fala sobre a Suécia obviamente é um país bem mais rico que o Brasil, com uma condição bem melhor do que o Brasil, talvez tivesse um sistema de saúde, eu acredito nisso, bem mais estruturado que o sistema brasileiro. Então nós temos uma situação lá que talvez conseguisse aguentar isso por mais tempo, mas sistemas em países mais pobres vão ter dificuldade, porque você vai ter menos leitos de hospital, vai ter menos leitos de UTI. Essa foi uma boa fala do Ciro em relação a isso, em que ele falou que o número de UTIs no Brasil é muito menor do que o que se precisaria. Seria mais ou menos o percentual que ele usou foi 0,5%, salvo engano 0,5%, mas que ele falou que precisaria de 200 mil leitos, e aí desses 200 mil leitos nós só temos 44 mil leitos, que é uma realidade, tem crescido muito devagar esse número, principalmente no estado do Ceará. Então essa vai ter a situação específica. Cara, eu vou entender melhor isso, Ícaro, de verdade. Se eu estiver errado, sem dúvida nenhuma, eu me retrato. Tá? Não tenho problema nenhum em relação a isso. O estádio foi feito a densidade demográfica, outro ponto aqui, a densidade demográfica da Suécia é bem menor que o Brasil. São países diferentes, mas eu acho que sim. Eu acho que era muito legal a gente ter tentado no Brasil, talvez, soluções diferentes, cidades diferentes. Eu falei até, eu não fui atrás de pesquisar ontem, eu comentei numa live ontem, que em Curitiba você tem uma situação de abertura, não houve fechamento total. Em Santa Catarina já começou a abrir em vários locais. Então você tem situações que parece que está funcionando, está dando certo, e não houve o estouro do número de casos. Mas eu lembro bem, isso aqui não pode fazer, né? Mania minha de fazer isso. O estouro do número de casos. Mas assim, nem no Ceará, mesmo com a quarentena, nós temos aí uma situação de estouro em número de homicídios, absurdo em abril, e um estouro relacionado à situação do Covid. Então você tem dois grandes problemas no Ceará, que é uma crise histórica de segurança pública e a crise histórica de saúde, né? São dois problemas gigantescos que o Ceará tem, que agora parece que eles estão se encontrando, que é péssimo para o nosso estado, péssimo para a nossa realidade.
como está a história do hospital que estavam fazendo dentro do estádio de futebol, na qual estava usando concreto na área do gramado. Marcelão, ficou pronto, né? O estádio está funcionando aparentemente, não consigo saber detalhes, eu tenho muito cuidado em falar sobre coisas que eu não consigo comprovar. E aquilo que eu não tenho certeza, eu não tenho problema nenhum em me retratar se eu estiver errado. Mas a situação do hospital, havia informações supostamente que haveria vazamento e tal, e eu imagino a dificuldade e a rapidez de ter feito isso. A situação de Minas foi diferente, né? Eles fizeram um hospital dentro de um complexo já estruturado, como é o centro de eventos do Ceará, né? Fizeram dentro de um parque de exposições. Esse parque de exposições dele, que é o centro de eventos deles lá, já tinha estrutura de piso, de ar-condicionado, o que não havia no Ceará, né? Construíram, aterraram, tiraram a terra, concretaram o gramado e colocaram as situações móveis, né? Aqueles modulares, para conseguir fazer um hospital de campanha, um hospital de guerra. Para você é claro que o funcionalismo público é basilar na democracia, que junto a isso é um dos países que menos emprega funcionalismo público? Não é claro. Não acho que o Brasil é um dos países que menos emprega. Nós temos um funcionalismo público bem grande. O que a gente está querendo colocar é a situação do Brasil em relação aos países mais ricos, né? Se a gente comparar com os países na mesma condição que a gente tem, é uma situação mais clara para isso. Então você tem que comparar países na mesma circunstância, que foi a situação que o Amoedo e o Ciro discutiram hoje, né? O Ciro falou, vai subir 90% do PIB, e o Amoedo disse, vai ter 80%, 90% já está subindo. E o Amoedo disse, tem que comparar com países na mesma condição do Brasil. Você não consegue comparar com países mais ricos que o Brasil. Então você tem uma situação muito clara em relação a isso. Eu acho que a ideia basilar da democracia, lembrando que a democracia é um modelo de escolha, mas muito mais basilar o Estado de Direito, é o respeito à vida, à liberdade e à propriedade. Essa é a base de um país, de um Estado de Direito. Não respeita isso. O Guerra está dizendo que eu sou rancoroso, do mal, porque eu estou bloqueando todo mundo que questiona a minha capacidade intelectual. Cara, não tenho problema nenhum que questione a minha capacidade intelectual. Eu tenho problemas sérios quem é grosseiro. Quem é grosseira eu não trato, nem converso. Eu acho que gente grosseira e mal educada, ela pode ficar no canto dela. Não preciso conviver com pessoas grosseiras. Se quiser questionar o que eu estou falando e questionar o que eu estou colocando, é muito claro em relação a isso. O número de leitos ocupados, segundo o Cavalcante, é de 60% em São Paulo. Antes da pandemia era 90%. O objetivo da quarentena é quebrar a confiança do povo no governo. Mas tem um ponto importante aí, Cavalcante. Quando a gente para todo o sistema, teoricamente você diminui o número de acidentes, diminui o número principalmente de trânsito, né? Como se diminuiu absurdamente. Então, grande parte das UTIs do Brasil, elas são ocupadas por hospitais, por gente que sofre acidente de trânsito, em especial em moto. Você diminuiu muito o número de acidentes nesse período. Então você acabou liberando o sistema de saúde para o Covid. Isso aconteceu em grande parte do país, porque como você para de ter esse tipo de acidente. Tá? Você já deve ter ouvido isso, Cavalcante, que era a ideia, o pessoal perguntar qual é o hospital que você seria levado se houvesse você caísse numa moto, ou se tivesse um acidente de carro, fosse queimado. Muita gente fala que aí para lá no Ceará, lá em Fortaleza, para o JF, porque é um hospital acostumado a esse tipo de situação, né? Ele está pronto para esse tipo de situação. Nesse momento agora, esse hospital diminuiu muito a sua atuação, então você, em tese, liberou leitos para isso, que é exatamente o objetivo para fazer a situação, né? Para fazer essa possibilidade. A ilusão propagada é que a quarentena serviria para não colapsar o sistema de saúde, mas o sistema público de saúde não esteve sempre próximo do colapso. Esse é o ponto, né? O sistema de saúde público do Ceará, principalmente, ele sempre esteve ao lado do colapso, né? Foi um sistema que sempre teve inúmeros problemas e continua tendo problemas. Eu não gosto da ideia do lockdown, viu, Jorge? Né? A ideia de você travar todo mundo, eu acho que não sei se funciona. Eu acho que eu concordo muito com a ideia de educar, de conversar, de dialogar, de trazer a população, de explicar planos, de explicar qual é a possibilidade de voltar, de tentar ser um coordenador desse momento, que eu acho que o governador do estado poderia trabalhar para isso, poderia trazer essa situação para a situação concreta. Você, como profissional de direito, deve se pautar na certeza jurídica e científica, mas por oportunismo político ou ignorância se reflete com teorias absurdas. Eu fico curioso para saber quais são as teorias absurdas minhas, Paty. Pode comentar aqui que eu comento em cima disso, tá? Nesse ponto específico. Um prazer falar sobre as minhas teorias, né? Baseado em Mises, Hayek,
Friedman, dois ganhadores aqui do Prêmio Nobel de Economia, de homenagem à Nobel de Economia, inclusive. O número de mortes por Covid com estados da oposição é 1000% maior que estados que declaram apoio ao governo. Isso tem se colocado, eu espero que não seja isso, torço para que não seja isso, quer brincar muito com a vida das pessoas, mas tem uma live salva aqui no meu Instagram com o Matheus Simões, que ele traz essa perspectiva, que ele fala que é analisado cada caso concreto, ou seja, a partir de cada caso a gente consegue saber quem tem, por exemplo, morreram 100 pessoas no estado, 20 morreram por insuficiência respiratória. Essas 20 que morreram por insuficiência respiratória em Minas Gerais vão ser testadas para saber se aquilo ali foi Covid mesmo, então, para confirmar essa situação. Eles não conseguem testar todo mundo, infelizmente o Brasil está longe para ter a situação, mas você traz esse momento. O Ícaro está dizendo aqui que particularmente gostou do debate antes. O João foi muito bom e o Ciro também, mas o João foi um pouco mais tímido, a meu ver, mas foi muito bem, não passou plano para ninguém. Exatamente. Vida, liberdade e propriedade são preceitos de falido Estado liberal. O mundo mudou. Estamos no estado do bem-estar social. Concorda? Eu estou lendo um livro muito legal chamado 1988. Já li O Avanço do Retrocesso, que é outro livro que eu indico muito. Notável e Erros Notáveis. São livros que falam da Constituinte de 1988, falando que o Brasil era um país pobre, que não tinha condição nenhuma de ser um estado de bem-estar social. Nós somos um país muito pobre, em relação a você dividir o PIB do país pela população brasileira. É um país, infelizmente, bem pobre, que não consegue bancar isso. Não tem possibilidade de ter isso. E mesmo os países que se dizem de bem-estar social, talvez você acredite que Suécia, Dinamarca, Noruega seja o país de bem-estar social, esses países estão entre os 20 mais livres do mundo. No ranking de liberdade econômica da Heritage, eles estão bem lá em cima, que é respeito a contratos, respeito à liberdade de produzir, respeito à facilidade de fazer negócio, regulação do Estado muito clara, leis simples, leis claras para conseguir funcionar. Tudo isso são baixa tributação em alguns casos. Tudo isso são possibilidades de conseguir fazer o Estado. Não são, e obviamente ficando muito claro, o Estado não produz nada. Quem produz é a iniciativa privada, são as pessoas e as empresas. Então é isso que você pode gostar do Estado liberal ou não gostar do Estado liberal. Você tem essa possibilidade para isso. Levando em consideração o que você disse, o ponto ótimo deveria ser explorado. Deveríamos fazer um rodízio de modo a ocupar a maioria das vagas para que possamos passar por isso o mais rápido possível. Essa era uma possibilidade que a Inglaterra fez, a Suécia fez, que é a ideia de imunidade de rebanho. Ele traz essa perspectiva para a imunidade de rebanho. Então ele traz dentro do critério contexto, quando você chega a 50% da população, você passa, que vai pegar o vírus, que segundo a informação diz que quando você chega a 50%, 60%, você passa a ter uma possibilidade tranquila de ir à rua, porque se pegou o vírus, que é um vírus que tem uma facilidade de infecção muito grande, você tem uma situação em que fica mais fácil. A Suécia fez isso, a Coreia do Sul em parte fez isso, você tem exemplos disso aí sendo feitos para acontecer. O André aqui está comentando que entrando na lei do orçamento, ele falou em 758 bi do orçamento de 3,3 de juros, 22%. Ciro Gomes falou em 49%, Então aqui os juros é de 22, falou 22 e os juros são 22 e o Ciro falou em 49% com o déficit fiscal primário, que não entra juros no déficit fiscal primário. Qual a postura adequada para o liberal diante da situação total? Até mesmo o Hayek admite em pós-calamidade uma maior intervenção do Estado. Qual a sua opinião? Eu acho que tem vários pontos dentro do liberalismo, que você tem que pensar. Se você for um liberal clássico, proteção à segurança e à justiça está muito clara, A segurança, principalmente a saúde, que trata lá, e aqui você pode trazer para a segurança das pessoas. Você tem uma situação clara para o liberal clássico e para o minarquista. O anarcapitalista, que vai ser uma vertente que vai tratar da lógica privada, ele vai dizer que dentro de um contrato privado seria até mais fácil de fazer a proteção, de conseguir controlar a entrada e saída das pessoas, que você teria ali uma proteção à propriedade mais fácil que os outros. Então, assim, entender o nível para isso que se tem, certo? Entender como é que isso pode ser colocado. Eu acho que há caminhos para trabalhar em cima disso. Entendo, mas acho complicado apenas colocar nas costas do governador essa responsabilidade. O presidente tem declarações absurdas que prejudicam demais a quarentena. Hoje mesmo teve aglomeração com ele. Sem dúvida, eu concordo 100% com você. Não é porque eu estou criticando o governador do estado do Ceará que eu não critico a atitude do Bolsonaro hoje de ir até aqui perto do Outlet, que eu tô em Brasília aqui agora, no Outlet aqui pertinho de Brasília, para conseguir, que acabou juntando pessoas e aglomerando pessoas. Não é porque eu estou criticando lá que eu não critique aqui. São críticas que se somam. Você está errado aqui, está errado lá. Tem que ser evitado, pessoal. Mesmo no futuro, quando acabar essa situação, tenha certeza que máscara vai ser uma realidade,
que você tem uma distância maior, vai ter uma realidade, que evitar entrar em elevador, pessoas que não são da mesma família, vai ser uma realidade, o índice de contaminação do elevador é altíssimo, então vai ter um cuidado ainda maior com isso. Então você tem uma situação para se colocar. A Nara está perguntando se eu acho que o Bolsonaro está negociando cargos públicos com o Centrão para poder governar. A informação que a gente tem é essa, tá, Nara? Está acontecendo isso é bem ruim para o Brasil, né? Remete a velhas práticas que a gente esperava que teriam acabado. A informação que se tem aqui é FNDE, Banco do Nordeste e algumas outras coisas, em especial no Norte e no Nordeste, estão sendo dados a grupos do Centrão para conseguir manter uma base no governo. A última semana, o Centrão votou bem tranquilamente com o governo, então, que não era tão simples antes. Então, você tem uma situação que pode estar mudando. A teoria absurda, lockdown não é a melhor solução. Já há consenso científico sobre isso. Cara, é engraçado, porque se você está falando em consenso, Paty, a OMS acabou de dizer que a Suécia é uma referência que deve ser seguida. A OMS, antes disso, só para tal outra situação, que não era para ser usado a máscara para quem não estava doente, mudou de ideia. A OMS também disse que a China tinha controlado a epidemia, o que não era verdade. Então, onde é que está esse consenso científico sobre isso? O que há consenso científico é isolamento social, é isso que há isolamento com consenso científico. Ou seja, que se evitar as pessoas estarem juntas é esse. Lockdown, no termo que está sendo colocado, é impedir as pessoas de saírem de casa. É um pouco mais duro do que a quarentena. Então você tem um passo adiante nisso. Então, só para entender que há a quarentena, que é esse isolamento que a gente está vivendo hoje, e há o lockdown. O lockdown é trancar mesmo, é fechar, não pode sair de casa, está proibido de sair de casa. Então você vai ter um pouco dessa situação para se colocar nisso. Então, um pouco de calma e dizer que está um consciente científico sobre alguma coisa no momento tão complexo e tão difícil como esse. Uma das coisas importantes desse momento é que não há consenso científico, infelizmente, certo? Esse é um dos principais consequências. Tem alguns estados usando uma solução e outros estados usando, alguns países usando a solução e outros países usando outra. Mas dizer que a consciência científica disso é bem complicado. Parabéns pelo conhecimento, por doar seu precioso tempo para explicar aqui conosco. Prazer. Amigo, em Pernambuco está sendo testado todos que chegam com sintomas, inclusive que morrem com problemas respiratórios. Pô, que bom. Boa notícia, Davi. Minha esposa coletou, ele faleceu de H1N1 e foi colocado como Covid. Esse pode ser um problema, né? Há uma acusação dos estados de pessoas morrendo com outras doenças respiratórias e colocando como Covid. Isso é um problema bem importante. E aí tem inclusive o projeto de lei hoje, o PLP, que era 149, passou a ser o 39 do Senado, está sendo votado no Senado agora, não sei nem como é que foi a votação final. Ele diz que ele vai dar um benefício para quem tem maiores números de casos de Covid, o que talvez possa gerar na economia a lógica de incentivos, né? Se há incentivos maior para colocar mais pessoas morrendo com essa característica, para aumentar o recebimento dos valores, pode ser que isso aumente. Isso é a economia comportamental, as pessoas respondem a incentivos, então isso pode acontecer. O isolamento social não é a melhor forma para combatermos o vírus no país como o Brasil? Acho que sim, acho que é a melhor forma, sem dúvida. Não discordo da ideia de isolamento social, principalmente não para combater, isso é uma coisa importante, né? O Canil fora administrador, não é para combater o vírus, é para evitar que o sistema de saúde colapse. O vírus, de boa, não tem como ser combatido, o vírus vai propagar. O que a gente pode evitar é que as pessoas vão ao hospital ao mesmo tempo. Aí de fato é conhecimento comum, né, que o vírus vai propagar, e o objetivo da quarentena é que as pessoas não vão ao mesmo tempo, não se coloquem ao mesmo tempo da mesma forma. Então você tem uma situação clara para isso. Rodrigo, mudando um pouco de assunto, o que você acha sobre o movimento estudantil político? Salvo engano, é um representante do movimento estudantil assistindo a live. Cara, eu acho massa, eu não discordo de movimentos que as pessoas possam se reunir para tomar decisões. O que eu não gosto é de coletivismos, né? Pessoas que acham que o coletivo se sobrepõe ao interesse individual, né? A ideia de que ninguém pode ser obrigado a fazer parte desse movimento ou ser vinculado a esse movimento. Eu defendo o indivíduo em relação a isso. A Ayn Rand tem uma frase muito interessante, Paty, que ela diz o seguinte: olha, o pessoal que reclamou, a parte está discordando de mim e eu estou aqui, obviamente, tentando respondê-la. Quem não é grosseiro, eu respondo com o maior gosto. Quem é grosseiro, eu estou fora. A Ayn Rand tem uma frase, Paty, que é a seguinte: a menor minoria que existe é o indivíduo. Se você não defende essa minoria, você não pode se dizer um defensor das minorias. A Ayn Rand tem um livro muito legal, que é A Revolta de Atlas, que traz um pouco dessa perspectiva, que traz a visão sobre isso e como é que isso se dá, como é que isso funciona.
Sou do Ceará, gostaria que tivesse alguém como Amoedo para votar aqui. O Geraldo Luciano vai ser candidato a prefeito, foi aprovado no processo seletivo para ser candidato a prefeito e eu fui aprovado para vereador aí em Fortaleza. Então teremos gente do Novo. Eu fui candidato em 2018, fui mais votado do Novo em 2018 aí no Ceará. Você acha que num contexto de pandemia como esse, o Estado deve continuar prezando pela sua redução como premissa irrevogável? Eu acho que em alguns pontos o Estado deve funcionar. Nessa situação específica, eu acho que poderia ter soluções privadas mais interessantes, de verdade, eu acho isso. Tá? Mas já que dado que existe, eu acho que o Estado deveria fazer grande parte do que tem sido feito. Aí você teve a ideia de você ter um voucher, em vez de dar comida para as pessoas, o que elas definirem de cima para baixo que elas vão fazer, está sendo dado dinheiro, recurso. É o que o Friedman e o Hayek, o Friedman principalmente, defendia como renda mínima, ou seja, você entregar o dinheiro para a pessoa e ela toma a decisão em relação a esse momento. Talvez para esse momento seja interessante, mas o importante é que isso não vá muito além, porque se isso for muito além, você vai ter um problema de inflação, você vai ter um momento que o dinheiro vai perder o seu valor e isso gera um problema gigantesco, em especial para os mais pobres. O Friedman tem uma frase fantástica, ele dizia que nada mais definitivo que um programa transitório de governo, que é exatamente o receio que se tem em relação a isso. A Suécia está no futuro, Rodrigo, a pandemia chegou antes lá, e no quadro que eles estão, o lockdown já não faz necessário. Não, eu estou trazendo o que foi dito pela OMS, que disse que a OMS, que a Suécia era referência para esse ponto. Quem disse não foi eu, não, quem disse foi a OMS, certo? Só estou dizendo que ela disse que aquela situação poderia ser em relação a isso. Dentro dessa situação, quando eu falo sobre a OMS, é uma visão sobre o que eles fizeram. Eu estou repetindo o que foi dito por eles e estou dizendo que a OMS mudou de ideia várias vezes em relação a vários pontos, em especial sobre a China. Eu já indiquei esse documentário algumas vezes, eu reforço o documentário do Sputnik, para dizer que o documentário do Sputnik, todos os países erraram, mas nenhum país errou mais que a China. Então você tem uma situação bem complicada a isso. Você acha que se o Bolsonaro cair, Guedes continuaria no governo e com as medidas reformistas? Eu acho difícil o Bolsonaro cair nesse momento. Não há um movimento para essa situação. Não há situação para... Não acho que o impeachment vai crescer, a não ser que as provas que o Moro tem trazido hoje sejam devastadoras. Não vejo clima para impeachment no Congresso Nacional, em especial no meio da pandemia. Certo? Se o Guedes continuaria no governo, eu espero que sim. Torço para que sim. Né? Acho importantíssimo que o Paulo Guedes continue no governo. Mas com esse voucher, como você acha que seria a logística? Estou preocupado com as aglomerações na Caixa para receber o benefício. Paty, é um problema do brasileiro como um todo, né? De achar que tem que ir lá e sacar o recurso. Eu acho que a ideia é que os cartões recebidos, a forma que vai ser recebido, possa ser feita sem precisar ir à Caixa. E mesmo que vá à Caixa, há várias formas de você estar numa fila, né? Que aí tem que ser orientado, a distância de 1,5 m, usar máscara, tudo isso aí. Mas isso aí tem que ser orientação. Né? A turma só quer fazer as coisas pela força, ninguém quer ensinar, ninguém quer instruir, ninguém quer trazer um momento, ninguém quer colocar o quão importante é que esse momento seja dialogado, né? As pessoas querem impor pela força determinada situação. E, cara, não funciona, não costuma funcionar. Né? O Brasil, como eu já falei mais de uma vez também, teve um plano econômico, dos 8 feitos, teve um plano que as pessoas foram informadas que haveria uma circunstância, haveria uma situação, teria uma sequência, o plano faria uma paridade com o dólar, você teria uma unidade real de valor, que era um RV, que valia 2.750 cruzeiros, que valia um cruzeiro real, que valia $1, que valia R$1. Olha a sequência para fazer isso. As pessoas foram informadas disso e no dia 1º de julho de 94 as pessoas converteram esses valores. Essa conversão que permitiu isso foi porque as pessoas foram instruídas daquilo, deixaram claramente a situação para esse. Você acha que Bolsonaro deveria continuar até 2022? Não sei, cara. Eu acho que assim, não acho o Bolsonaro de longe, nem perto um grande presidente. Acho que ele tem vários problemas, mas eu acho que a situação atual não há crime de responsabilidade. Mas eu não vi nenhuma que se configure crime de responsabilidades na situação concreta. O livro, Bom Dia, Boa Noite, Diretor e aí, Iago, tem um livro que aborda esse assunto de uma maneira bem didática, vale a pena a leitura. O livro se chama A Ponta da Mesa Redonda. Eu só não peguei a parte que você está falando, porque eu falei de várias coisas aqui, Iago, eu não peguei a parte sobre o assunto de maneira didática. Qual seria essa?
Boa noite, mestre. Concorda que a quarentena continue? Se sim, até quando? Acho que no momento sim, a quarentena precisa continuar. Eu acho que a gente precisava ter metas e métricas, tá, Tiagão? Que é o que a gente não tem até agora. Nós não temos uma meta, nem uma metrificação para dizer, ó, o número de homicídios, ó, porque homicídios é outro problema do Ceará, né? O número de óbitos em relação ao Covid está diminuindo. A partir do momento que esse número diminuir, a gente vai começar a conseguir fazer abertura. Como é essa sequência? Como é essa fase? Como é que traz essa situação? Eu acho que isso é o que é interessante ser trazido. É isso que tem se colocado na situação. Não sei, não, eu tô falando, difícil colocar. Desculpa, só responder o Thiago, eu já entrei na área aqui. Então, Thiago, eu acho que precisava ter um plano. Em Minas Gerais eu apresentei um, né, que é o plano das ondas. Lá você vai ter uma onda, que é a onda verde, que está liberada de serviços essenciais, depois a onda branca, onda amarela, onda vermelha, onda roxa. Então você vai ter uma sequência de planos que podem ir para frente ou para trás. Eu acho que falta um pouco isso, falta ser informado isso, falta ser discutido com a sociedade mais claramente isso, exatamente para a sociedade também voltar um pouco, para dizer, ó, vamos segurar um pouco, nós vamos conseguir manter e vamos tocar. Porque a situação, pessoal, para quem tem aí, né, a parte aqui está falando dos servidores públicos, mas quem está aí trabalhando como privado, as demissões têm sido em massa. O fechamento de empresas pequenas, médias, inclusive algumas grandes, tem sido gigantesco. A situação é de quebradeira total, então é bem difícil se manter nesse momento. Agora está sendo votado o PLP 149 no Senado, na previsão do artigo 8º estava falando em congelamento de salários, permitindo somente que a saúde possa ter aumento. Os servidores estão revoltados com isso, que é o mínimo, né? Deveria ter corte na minha visão, mas é o mínimo que se espera nessa situação. A Nara está perguntando o que é que eu acho que é prova devastadora. Eu não sei, por isso eu estou falando que poderia ser uma prova devastadora, certo? Então não sei o que é que possa ter em relação a isso. Mas crimes de responsabilidade não são crimes comuns. Eu acho que podem ter ali configurados naquela situação daquela sexta-feira, da sexta-feira da semana passada, podem ter alguns crimes comuns ali, mas não há crimes de responsabilidade que possam causar impeachment. Lembrando que os dois podem gerar afastamentos do presidente por motivos diferentes. Mas tanto o crime comum, caso seja recebida a denúncia no Supremo e o Congresso aceite a denúncia, é afastado o presidente. Caso tenha impeachment, é afastado o presidente. Caso seja votado a favor do impeachment no Senado, o recebimento do impeachment no Senado para depois a votação. Então você tem uma situação nos dois casos de afastamento, mas não acho que é fácil, nem acho que seja tão simples ter uma prova devastadora como essa. Rodrigo, acerca do debate, quando o Amoedo fala que não há responsabilidade dele com o partido e vice-versa, isso não abre margem para falcatrua? Se sim, não, por quê? Vamos lá. Quando ele fala isso, Paty, é porque ele não é mais o presidente do partido. Ele deixou de ter função institucional dentro do partido, assim como o Ciro não tem também função institucional dentro do PDT, né? Ele é um representante, é membro do diretório, mas eu não sei como é a função do Ciro, né? Mas ele não é o presidente do partido. O presidente é aquele outro que foi afastado lá do governo Dilma, Carlos Lupe. Por sua vez, o Amoedo não é mais o presidente do Novo. Está fora da presidência do Novo, foi candidato à presidência, talvez não seja o candidato à presidência da próxima, mas é um cara que tem muita repercussão dentro do partido. Obviamente, o que ele fala tem peso, mas ele não é mais membro do diretório, nem é mais membro, nem mais presidente do partido. Então são mudanças no que o Amoedo fazia parte e não faz mais. Por isso que ele fala que não tem responsabilidade, em especial responsabilidade administrativa. O Novo irá lançar o candidato a senador do Ceará, está longe ainda, Henrique, né? Estamos focados na eleição de 2020. Eleição de 2020 nós vamos ter candidato a prefeito e vamos ter, pelo menos até agora, 18 candidatos a vereador, que é um número muito melhor que foi a candidatura lá atrás em 2020, né? Vamos ter candidato a prefeito e a vereador, que foi muito melhor do que a candidatura em 2018. Nós tivemos 6 candidatos somente a deputado federal. Eu fui o mais votado pelo Novo no Ceará e foi muito bom, mas era muito difícil ser eleito, precisava ter 200 mil votos. Com 6 candidatos é quase impossível. Os Ferreira Gomes têm que sair do poder, estão acabando com o Ceará. Eu concordo com isso, eu acho isso também. Eu acho que assim, né, tem uma frase antiga na política que diz que crianças, fraldas de bebê e políticos devem ser trocados sempre e pela mesma razão. Quando você fala que eles falam muita bobagem e devem evitar esse tipo de situação. Então você traz essa perspectiva aqui para isso. O debate se encerra no momento que você afirma não ter tido crime de responsabilidade de Bolsonaro. Posso citar vários aqui, cara, não vislumbrei o que você está colocando. O debate está sempre aberto, que fique claro. Não sendo grosseiro, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, entendeu? Mas assim, eu não vislumbro crime de responsabilidade até agora. Pode ser que eu mude de ideia, mas até agora eu não vejo crime de responsabilidade colocado. Não vi
onde é que se colocou esses crimes em relação ao Jair Bolsonaro. Alguns falam que poderia ser invasão de poderes, não vislumbro isso, estou lá no Legislativo, não vejo qualquer intervenção do Poder Executivo no Poder Legislativo. Uma decisão agora do Judiciário foi contrária aos interesses do Bolsonaro, se contrapõe a esse ponto, também não vislumbro, nesse caso, Jorge, a situação do Bolsonaro em relação à intervenção do Judiciário. Então, dentro lá do artigo 95 da Constituição, não vislumbro isso. Você lê a petição de impeachment do MBL, eles trataram muito de estelionato eleitoral. Assim, eu não vejo que estelionato eleitoral seja motivação para a prisão, para o crime de responsabilidade. Não entendo isso, não há previsão para isso, né? Estelionato eleitoral seria se houvesse recall, que é um mecanismo, tipo de um voto de desconfiança que é dado pela população para trocar um presidente sem haver um impeachment, por exemplo. Então você tem uma mudança em relação a esse ponto para isso, né, que seria o recall. Não existe recall não existe recall no Brasil, certo? É interessante que inclusive eu vou dar esse curso, estou terminando de gravar esse curso, que são as Constituições do Brasil, e a minha última aula é sobre a Constituição, meu último módulo é sobre a Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela foi toda construída para ela ser parlamentarista. No final, né, que mudaram os interesses lá, mudaram de ideia isso. Mas ela foi toda feita para um regime parlamentarista e acabou no regime presidencialista. Então você tem uma situação da Constituição bem confusa, mal feita, mal elaborada, tem vários problemas em relação a isso. O Thiago também disse que não vê, o Thiago é jurista como eu também. Professor, como o João Amoedo prega Estado mínimo, logo depois disso devemos investir em saneamento. Empresas privadas vão investir, não é isso que ele falou em marco regulatório do saneamento. A ideia existe um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, está no Senado, né? Inclusive veio do Senado, depois foi para a Câmara, passou a ser caso iniciador à Câmara e voltou para o Senado. Muito parecido com o que está sendo feito aqui, só para ficar claro, só para explicar isso. Quando é ser feito um projeto de lei numa casa, a outra casa é revisora e ela devolve para essa casa se ela mudar algo. Então, a palavra final é da casa que começa o projeto. Quem começou o projeto do Marco Legal de Saneamento foi o Senado. O Senado mandou o projeto para a Câmara. A Câmara fez um substitutivo, pensou outro projeto, e esse projeto aqui passou a ser o iniciador. Esse projeto sendo iniciador diz que a Câmara é quem tinha a palavra final sobre esse tema e devolveu isso para o Senado. O Senado não votou ainda. Nesse marco legal, autoriza, Maicon, claramente que possa ter iniciativa privada trabalhando nisso. Ela abre o marco legal em que vai acabar esses contratos de programa malucos que são dispensados de licitação, são 30, 40 anos que são feitos contratos de programa, permitindo que haja concorrência, obrigando na realidade que haja licitação para que outras empresas privadas também possam concorrer. Rodrigo, vejo que o Novo está ao lado do Moro. Não acredito não. Sou aqui de Bolsonaro e Bolsonaro tem um apoio de grande massa. Você não acha que o Novo deveria deixar o Moro e Bolsonaro de lado? Mas é exatamente isso que o Novo faz. O Novo disse, tem que ser investigado, né? O Ganime, inclusive, líder da bancada, falou claramente que tudo seja investigado, se for provado, toca. Se for o contrário, não coloca. Eu achei errada a decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, com relação a não permitir a nomeação do diretor da Polícia Federal. Achei um absurdo aquilo ali, uma baita intervenção, o contrário, né? Intervenção do Judiciário no Executivo de forma absurda. Já a situação do Moro, eu acho, cara, investiga. Se for provado e for verdade, terá o apoio do Novo. Se for mentira, não. Muito tranquilamente. O Novo defende claramente a ideia da investigação, de ser procurado, ser colocado qual é. Sempre defendeu isso. Gostaria do Moro como candidato à presidência? Cedo para dizer isso, cara. Tá tão longe, tão longe. Temos uma eleição aí à frente, uma eleição importantíssima, uma eleição onde as pessoas moram, né, onde nós vivemos, é onde de fato a gente pode mudar muita coisa. Eu acho que esse é um ponto importante, é uma eleição que a gente tem que, pelo menos lá em Fortaleza, nós temos uma Câmara de Vereadores com vários problemas, né? Você tem uma experiência de um senhor chamado Adail Júnior, que chegou a dar uma manifestação de que como é que ele poderia viver sem a verba de desempenho parlamentar, que é o custo postal, o custo de gasolina, o custo não sei o que, se ele tinha 2 empréstimos. Você chegou, tem gravação disso, chegou a ouvir isso. Então é bem absurdo o que a Câmara dos Vereadores fez, né? Liberando um monte de absurdo, alvará, proibindo aí aplicativo de transporte, dificultando a vida das pessoas, tudo isso aí dificultou bem. Estelionato eleitoral foi uma motivação política que eles deram, não uma motivação jurídica, eles nem mencionam isso no pedido. Cara, eu não cheguei a ler com profundidade, confesso, eu vi o geral, vi por cima, vi os comentários, mas não cheguei a ler a peça. Mas assim, na minha visão atual, posso mudar de ideia, mas na minha visão atual não vislumbro como crime de responsabilidade até agora. 2 minutos aqui para acabar, o negócio está indo aqui rápido, né?
Rodrigo, você concorda que dentre os brasileiros o Ceará revela um excelente estado? Cara, o Ceará tem vários problemas de verdade, vários problemas mesmo. Espero que a gente tenha aí, você falou em Ciro, Cid, então assim, o Tasso talvez seja o melhor exemplo desses políticos, né, para trazer essa possibilidade, mas a ideia central aqui de ter novos políticos, eu acho que são novas ideias, né? Eu acho que a empresa de novas ideias. Precisamos passar por esse momento, trazer novas possibilidades, trazer novos compromissos e novas possibilidades em relação a essa situação. Não pensar em pessoas, mas pensar em ideias. Eu acho que isso é uma coisa mais importante discuti-las, né? A parte boa do debate foi essa. Houve boa discussão de ideias, eu acho que foi positivo em relação a isso. Acho que teve uma situação boa do debate do Amoedo e do Novo. Um abraço para você, Paz, tudo de melhor para você. Um abraço para minha alma mater, a Unifor, onde eu fiz a minha graduação e meu mestrado, né? Faculdade que eu sou professor da pós-graduação de processo civil de lá e muitas vezes dou aula de empresarial também. Sempre é um prazer voltar à minha casa. Então, assim, no fim, Não discordei do Amoedo, não, só para ficar claro. Concordei com o Amoedo bastante, né? Só para ficar claro. Né? Eu falei desde o começo, Michael, você está colocando, em geral, eu discordei bastante da fala do Ciro. Concordei bastante com a fala do Amoedo, só para deixar claro. Então a gente vai trazer esse ponto para ter isso. Estou à disposição, está acabando aqui o tempo, 20 segundos, e a gente volta para uma próxima. Um abraço para minha irmã que é sua fã. Paula, beijo grande para você. Até a próxima, pessoal. 15 segundos aqui para acabar. Só para deixar claro, vida, liberdade e propriedade sempre. Até a próxima. Obrigado por vocês terem acompanhado.